6 anos. Parece muito, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem que eu pisei aqui na Irlanda pela primeira vez. Mas será que mudou tanta coisa assim? Hello, maravilhindes! Meu nome é Drix, eu moro aqui na Irlanda há 6 anos e hoje eu vou contar para vocês o que mudou desde que eu pisei aqui pela primeira vez. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre o custo de vida, sobre o mercado de trabalho, sobre contato com diferentes culturas e o quanto a minha vida mudou desde que eu cheguei aqui na Irlanda em 2019. Bom, e como era o cenário inicial quando eu cheguei aqui em 2019? Falando um pouco sobre o custo de vida. Para dar um exemplo concreto para vocês, quando eu cheguei, o valor que eu paguei do primeiro aluguel, no primeiro lugar que eu fiquei, era de 350 € em um apartamento que eu dividia com mais 8 caras, 8 pessoas. No mesmo quarto que eu tinha mais 5, e aí mais 3 no outro quarto. E aí depois, mais tarde, eu fui descobrir que eu era a nona pessoa e o dinheiro que eu pagava de aluguel seria para pagar as contas do apartamento. Então eles, na verdade, sublocavam o apartamento. O apartamento foi alugado diretamente para eles, né, então todo mundo que estava lá já, o cara que alugava sabia, ele não era o dono, era um brasileiro inclusive que alugava para o dono do apartamento, mas o cara não sabia que eu estava alugando lá. Quando tinha as visitas, ele aparecia lá para pegar o dinheiro, que era tudo em cash, dinheiro. Eu tinha que me esconder, eu tinha que sair de casa, enfim, porque ele não sabia que tinha uma nona pessoa. E hoje em dia, então fazendo uma comparação, eu pago, a gente paga aqui, né, nesse flat que nós moramos hoje aqui perto do centro, 1.380 € por mês. Para a gente poder fazer uma comparação equivalente, eu dividia o quarto com mais pessoas, certo? Então, pelo que eu fiquei sabendo hoje em dia, para você dividir o quarto, claro, não com esse tanto de pessoas, mas digamos com mais 3 pessoas, enfim, que seja, tá numa média de uns 400 € mais as contas, 450, 500 sem contas, se for mais perto do centro, 500 para dividir, mais contas. Então esse é o valor que eu fiquei sabendo que tá hoje em dia. Falando de comida, né, o gasto que eu tinha com comida quando eu cheguei, que eu comprava as coisas, assim, pra semana, dava em média aí uns 20 €, vamos dizer, por semana, né, porque comia mais pão, não cozinhava tanto assim comida mesmo. E aí, às vezes, acabava comendo fora uma vez ou outra, lógico, porque quando eu cheguei o dinheiro estava mais apertado, né, até eu conseguir um trabalho no início, bem no início mesmo. Então era mais ou menos isso por semana. E gastos com transporte, quando eu comecei já a trabalhar, eu comprava o passe diário, semanal ou mensal do Luas, que é o tram, né, que eles chamam aqui, que é como se fosse aquele do Rio de Janeiro, um bonde elétrico, né, não aquele formato do bondinho que tinha mais antigo, mas não deixa de ser. É como se fosse o metrô, mas sobre a superfície, né, sobre as ruas. Às vezes eu comprava semanal, às vezes eu comprava mensal, e aí estava em volta aí, não mudou muita coisa, isso não mudou para hoje em dia, eu pagava mais ou menos 80 € por mês com transporte, e continua, nessa faixa para quem precisa pegar transporte público todo dia. Na questão de salários e mercado de trabalho, nessa época, eu lembro que era difícil, lógico, conseguir um trabalho assim que você chega, de cara mesmo. Tem gente que dá sorte, mas eu acredito que pela minha experiência e pelo que eu ainda vejo o pessoal falar hoje, continua sendo o melhor caminho, ainda continua sendo indicação. Óbvio que você precisa fazer uma entrevista, para poder passar e conseguir a vaga, mas até para você conseguir uma entrevista é difícil se você não for indicado. Então, isso é uma coisa que eu percebo que não mudou muito. A competitividade era menor antigamente, pelo menos essa é a minha experiência. Óbvio que eu não tenho mais, assim, a vivência com
intercambistas hoje em dia, mas eu percebo que hoje em dia é muito mais, porque há poucos nem 2 meses eu estava conversando com um casal que tinha chegado, eh, agora, né, esse ano, aqui como intercambistas, e eles falam que tá difícil realmente para conseguir emprego, então, tá muito mais competitivo. E sobre a Irlanda em geral, quando eu cheguei, tinha óbvio todo aquele encanto de, Ilha Esmeralda, e tudo era novidade, tudo para conhecer. Sabia, lógico, também dos contra, vamos dizer assim, ou das partes não tão boas, como esses adolescentes que ficam andando aí pelas ruas e causando problemas, que até hoje isso não mudou. Mas era assim, quando eu cheguei, a primeira impressão era o quê? De que eu nunca ia conseguir me virar, mesmo usando o Google Maps, em que era difícil me localizar, com transporte, enfim. E na questão do idioma, do sotaque mesmo. Idioma é sotaque, porque eu cheguei com inglês básico do básico do básico mesmo. Só do que eu sabia de música e série, mas eu sempre assistia série legendada, mas a legenda é em português. Então, assim, não tinha muito, quase nada de vocabulário. E o pouco ainda que eu achei que sabia, quando eu cheguei, comecei mesmo na escola, eu vi que não sabia nada, assim, né? Então, isso era o mais difícil quando eu cheguei aqui, era a questão de me fazer entender e de entender as pessoas também daqui. Então agora falando da parte que mudou mesmo, do que eu vejo como mudança, né, dei mais uma introdução para vocês de quais foram as minhas primeiras impressões, mas o que eu vejo que mudou, eh, desde que eu cheguei aqui em 2019 e agora em 2025. Na questão de infraestrutura, eu percebo que, as construtoras estão investindo muito mais em novos prédios, até por causa da crise imobiliária. Então, nesse primeiro lugar que eu morei, tinha uma parte de um terreno enorme, assim, que estava ainda vazio. Eles tinham demolido algo que tinha lá, devia ser um prédio bem antigo, para começar a construir. Nessa parte que eu estava era prédios, comerciais, mas e hoje em dia já construíram, terminaram. Para as partes mais afastadas, assim, do centro de Dublin, estão construindo muitos prédios residenciais, inclusive com parcerias com o governo, porque aí o governo, paga para as, administradoras desses prédios e, aluga as pessoas que não têm condições, né, declaram que têm uma renda baixa, assim, entra nesses programas do governo para alugar. Então, tem bastante prédios sendo construídos hoje em dia, então isso eu percebo que realmente a construção, assim, tá acelerada. Deveria ter mais para suprir a necessidade atual, né, a demanda que tem, deveria, mas isso é uma mudança, assim, muito, muito notável. A questão de restaurantes também, lojas, eu percebo que eh, estão abrindo muito mais lojas. Uma marca que eu gosto de maquiagem, por exemplo, que é bem famosa aqui na Europa e tá ficando famosa no Brasil, a Kiko Milano. Que antes, quando eu ia em Portugal, eu aproveitava para comprar alguma coisa lá, mas já tem, se eu não me engano, a primeira loja abriu o ano passado, 2024, e aí vai abrir, ou já abriu, não sei, uma segunda também aqui no centro. Então estão se modernizando bastante, abrindo mais lojas, né. Sobre transporte, eu vejo que a mudança não foi muito significativa. Deu uma Eles fizeram algumas alterações nas linhas de ônibus, criaram novas linhas, tem mais ônibus elétricos, né, para poluir menos, o meio ambiente, mas assim, para mim, na minha percepção que ainda uso, né. Hoje em dia eu vou a pé para o trabalho, mas até o início desse ano ainda estava usando bastante transporte público, continua na mesma. Mostra lá na parte do painel que o ônibus vai passar em 10 minutos, 5 minutos, 2 daqui a pouco, simplesmente pula para o próximo e você fica ali, se você está atrasado, vai chegar atrasado e é isso. Na parte do Luas, né, esse que eu falei o bonde aí sobre a superfície. É é bem melhor, certo, mas assim, o primeiro, se você é uma pessoa que tem que começar muito cedo,
como eu trabalho em hotel, às vezes eu preciso começar às 7 horas da manhã, eu tenho que estar lá às 7 horas da manhã. Na parte que eu morava mais afastado do centro de Dublin, não tinha como, no fim de semana, começar às 7, porque o primeiro Luas saía lá perto de casa no sábado às 6h30 e no domingo às 7, então não tinha como. Então, se você é uma pessoa que depende de transporte público, para mim continua assim, na mesma. Deu uma leve melhorada nesse sentido, como eu falei, de oferecer um pouco mais, algumas linhas a mais de ônibus e modernizar, colocando ônibus elétricos mais na mesma assim. Falando em ônibus, para pagamento, opções de pagamento. Você só pode pagar com o cartão que tem daqui chamado Leapcard. Aí você pode fazer a recarga num aplicativo de celular que tem, ou nesses pontos do Lua você pode fazer também, ou algumas lojas por aqui. Ou se você é turista, como às vezes tem que falar no hotel. Infelizmente você não pode pagar com o seu cartão, como é o caso de Londres, há vários anos, e a empresa que administra lá o transporte em Londres, o ônibus, por exemplo, é, vamos dizer que a mesma que administra aqui, né? Que lá se chama Transport for London e aqui Transport for Ireland. Mas dizem que vai ter essa opção futuramente e tal, mas até agora nada. E até se você for pagar com dinheiro, nem te dão o troco, você tem que pagar com o valor exato, colocar lá as moedas, falar para onde vai e pagar. Então isso é ridículo para uma capital como Dublin hoje em dia. Sobre o mercado de trabalho, era bastante difícil para conseguir uma entrevista, mas tinha mais ofertas, até anúncios eu percebo. E hoje em dia eu vejo que está tudo muito mais online e muito mais por indicação também. Quando alguém te indica, você tem muito mais chance de conseguir uma entrevista. Porque eu comecei nesse trabalho que eu tô hoje no hotel em abril desse ano, de 2025. E eu lembro que quando eu estava procurando, aplicando pelo LinkedIn, por sites de busca de emprego, como tem o Indeed, tem outros aí, e a concorrência está muito maior, porque tem muito mais gente chegando, imigrando para estudar, enfim. Então tá muito maior. Para você conseguir uma entrevista, era difícil, estava muito difícil para conseguir uma entrevista. Eu lembro que eu consegui esse porque eu entrei em contato com uma mulher que trabalha em agência de emprego, que deixou um anúncio lá no LinkedIn, e aí ela resolveu marcar meio que uma entrevista ali comigo. Ela falou que era uma conversa informal, mas era meio que uma pré-entrevista assim, para ver se eu tinha um perfil para poder encaminhar para uma entrevista com o hotel, pro hotel. Então assim, eu sinto que aqui, até para você conseguir uma entrevista, é difícil se você não for indicado, né. Então isso não mudou muito. A questão dos preços, eu sinto que aumentou, preços de supermercado tem aumentado razoavelmente, né. Quem come muita carne, por exemplo, gasta bastante com isso, porque eu lembro que na época que eu cheguei e eu, comprava, sei lá, 1 quilo de frango no mercado chamado polonês aqui, que era de peito de frango, né, por 5 euros. Hoje em dia, lá que, pelo que eu sei, é um dos mais baratos, tá 7 euros, vamos dizer assim. E carne bovina, quem come, porque eu não costumava comprar, tá muito, muito mais caro hoje em dia. Preços de coisas, como arroz, 1 quilo de arroz por 99 centavos, hoje em dia tá o quê? 1,30, 1,50, por aí. Ok, não é um aumento absurdo, mas quando você vai ver esse aumento do arroz, aí aumento em feijão enlatado, quem não costuma cozinhar, né, comprar o feijão cru, ou mesmo o feijão cru também, que antes era, sei lá, 2 euros, um pacotinho de meio quilo, e agora tá 2,50. Então você pega esses 50 do arroz, mais 50 do feijão, mais 30 ali do feijão enlatado, mas você percebe? Então, no valor final, o aumento é considerável, então tem aumentado, sabe? E na questão de salários, que é uma coisa que eu até nem tinha mencionado no início, né? Quanto era o salário quando eu cheguei, tava na média ali de 10 e pouco, 10,80, algo assim a hora. Hoje em dia, estão pagando o mínimo 13,50. Não, minto. Esse ano, se não me engano, aumentou para 3,75 o mínimo.
Então, aumentou as coisas, o valor das coisas, mas aumentou também o salário, só que dizem os especialistas que não, essa conta não fecha para o valor mínimo aí da hora, né, do salário, e o valor das coisas que o aumento do custo de vida, simplificando, isso não é equivalente. Eu percebo que na questão de o contato, como eu falei, com diferentes culturas, antes tinha bastante brasileiros, hoje em dia tem muito mais, depois da pandemia eu vejo que eu achei quando começou a pandemia, que muita gente teve que voltar, deu uma desanimada, muita gente desanimou de voltar, e eu achei que ia realmente dar uma diminuída, o pessoal ia voltar bem devagar a fazer intercâmbio aqui. Mas foi um aumento crescente mesmo, bem significativo, o pessoal voltou com tudo. Agora, não sei se vai continuar nessa crescente depois do aumento da comprovação financeira para quem quer vir fazer intercâmbio, né, que foi um aumento, assim, absurdo. Se eu não me engano estava de 4.000 e pouco agora para 6.000 e pouco, 6.500. Então, vai dificultar bastante a vida de quem está planejando ou estava planejando aí intercâmbio, né. A imigração, falando de imigração, né, o processo ali de você dar aplicação para visto, que eles têm modernizado, não precisa mais tanta coisa por correio, ainda tem que fazer algumas coisas por correio, mas eles estão procurando modernizar isso, então isso facilitou depois da pandemia. Na questão com diferentes, contato com diferentes culturas, tenho percebido que tem aumentado o número de imigrantes, não somente do Brasil, enfim, ou de gente que vem para estudar, mas de refugiados, né, também, assim, de várias nacionalidades. Tinham bastante, eh, ucranianos há, sei lá, 3 anos, mas tem aumentado também o número de outras nacionalidades, muitas pessoas, bastante da União Europeia, assim, né, mas também de outros países. E com isso também tem aumentado o número de ataques, infelizmente, né. Isso é muito triste ver que isso tem acontecido, porque essas pessoas não procuram se informar, eles acham que simplesmente eles englobam na mesma categoria pessoas que, infelizmente, tem gente que vem para cá pedindo asilo político, dizendo que está sendo perseguido, enfim, e tal, para poder viver de benefício do governo, mas eles não sabem separar das pessoas que vêm aqui para estudar, para poder pagar os impostos, que deixam toda uma vida, sacrificam uma vida que tinha no seu país de origem para poder buscar oportunidades melhores. Eles englobam simplesmente essas pessoas que não têm conhecimento, englobam todo mundo na mesma categoria, né? E aí acabam atacando essas pessoas. Felizmente, isso não é a maioria dos irlandeses, inclusive tem muitos irlandeses aí na internet pedindo desculpas pelo comportamento dessas pessoas que têm atacado os imigrantes, então eu vejo que isso é uma coisa muito positiva, que dá esperança para essas pessoas que vêm, como eu disse, em busca de oportunidades melhores, saber que sim, eles são bem-vindos aqui na Irlanda, apesar disso tudo que está acontecendo, né. E essa onda crescente anti-imigração que vem aumentando na União Europeia como um todo, em países da Europa como um todo, assim. Então é bom eles mostrarem isso para as pessoas que vêm aqui e pagar imposto, como eu falei, tudo certinho e tudo de forma legal, saber que sim, essas pessoas são bem-vindas e têm, esse apoio, né, dos irlandeses. Então essas principais mudanças que eu tenho percebido, sem contar a assim, a mudança como pessoa mesmo, porque eu sempre falei isso depois de um ano, sei lá, que eu estava aqui, eu sempre falava para os meus amigos no Brasil, para minha família, assim, que se eu tivesse que voltar depois de um ano, 2 anos, né, que é o tempo máximo permitido para intercambista aqui, e se eu tivesse que voltar para o Brasil, eu não me arrependeria de nada. Teve, claro, muitos momentos difíceis, de choro, de querer voltar e abandonar tudo, teve, lógico, mas não me arrependo porque me fez crescer como pessoa, me fez amadurecer como pessoa e contribuiu muito, né, para o meu crescimento pessoal, para o meu caráter. Então, eh,
eu dou hoje muito mais valor às pequenas coisas, a tudo que eu fui construindo para chegar até aqui, com essa experiência que eu tive, né, de imigração. Então, só tenho assim, sou muito, 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 muito grato pelo caminho até aqui, por essa jornada de 2019 até aqui, né. Então me digam aí nos comentários se vocês conhecem alguém que mora ou já morou aqui na Irlanda e como foi, como está sendo a experiência dessas pessoas. Ou ainda se você está planejando vir para a Irlanda, querendo imigrar e quer saber alguma coisa específica que de repente eu não mencionei aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e deixa um like se você gostou, se te ajudou de alguma forma. E até o próximo vídeo. Tchau!